Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Luana Camargo, sou psicóloga, tenho 31 anos e tenho um baby de 13 anos já. E é exatamente sobre esse baby de 13 anos, ou sobre o que ele representa, que eu gostaria de falar com vocês, que é o título Mãe Solteira. Te tirei com as minhas mãos. Te amassei e fiz parecer comigo. Um bonequinho de barro. Do pote fiz um barro. Não bastasse por amor. Vamos começar? É um tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Hoje eu não vejo muito as pessoas falarem sobre isso, que é esse tema de ser mãe solteira. E eu percebo que isso angustia muito uma mulher, né, quando ela tem um filho e ela não tem um relacionamento ali, seja com o pai desse filho, seja um relacionamento, né, que possa dar para ela essa questão onde esse homem muitas vezes assume ali, né, a responsabilidade de criar e educar junto com ela esse filho. Isso angustia muito a mulher na representação em que ela traz para as pessoas. Muitas vezes para as pessoas quando ela vai conhecer um cara, né, o que a família vai pensar, o que as pessoas dizem, se as pessoas estão desmerecendo ela. E muitas vezes até algumas pessoas nem pensam isso, nem olham dessa forma. Mas essa mulher traz com ela essa angústia. E eu queria falar sobre isso porque é uma coisa que como diz, eu tenho o meu direito de fala. Não. É uma coisa que eu passei. Não sei se eu passei essa angústia porque eu nunca vi dessa forma. Já ouvi muitas mulheres virem falar e me perguntar como que eu vejo isso, como eu lido com isso. Eu nunca diminui o meu valor sobre isso, apesar que eu vejo que muitas mulheres diminuem o seu valor por causa disso. Já vivi, assim, já tive relacionamento onde eu percebia que eu não seria uma opção para a família por eu ter um filho. Isso, de certa forma, machuca, mas a partir do momento em que eu entendi que isso era o olhar da pessoa, não do meu filho, não minha, então eu consegui aprendi a entender que eu não tenho que lidar com aquilo que não é meu, que não faz parte de mim. De qualquer forma, eu entendo que isso para algumas mulheres é muito angustiante. E o que eu queria dizer para essas mulheres, esse vídeo é exatamente para esse público, é que você precisa entender que quando você traz uma dor para você a partir do olhar do outro, muitas vezes é porque ele falta subsídios para entender o valor daquilo que você está vivendo, daquilo que você tem. Ter filho é uma bênção, né? Não tem nada mais belo que Deus nos deu para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores, mais responsáveis no processo da nossa vida do que a maternidade, né? Então, eu sempre brinco que uma mulher que ainda não é mãe, ela ainda é uma criança, né? E não tô dizendo assim de parir o seu filho, mas assumir essa maternidade. Muitas vezes nós assumimos a maternidade de forma espiritual, emocional de alguma jovem. Então, quando você traz para você aquele olhar que é do outro, que é discriminado do outro para você, então talvez você não esteja certo do que aquilo representa para você. E é muito interessante a gente se questionar disso e se perguntar disso sem culpa, né? Para que a gente consiga fortificar e fortalecer o que de fato tem valor na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente tá ali construindo um valor, mas a partir do momento em que o outro questiona, a gente percebe que aquele valor estava sendo construído em cartas, né? Ou melhor, em um terreno de barro, né? Onde não tem firmeza, onde não é forte. E nós precisamos construir os valores em nós na rocha, para que as tempestades não desmorone, né? Lutar contra isso no sentido de querer provar para o outro que você tem valor, um valor além de ser mãe, é você mesmo discriminar o valor que é ser mãe.
né? Então, assim, ser uma mãe é uma coisa grandiosa que te modifica além do que as palavras podem interpretar, além do que a gente consegue dimensionar. E a gente de fato sai de dentro do nosso ego, do nosso mundinho, do nosso comodismo, para de fato dar o melhor e fazer tudo para que aquela pessoa que está ali dependendo de nós tenha o melhor. E quando alguém vê como preconceito você ser mãe e, né, ainda, eu acho ridículo, sinceramente, esse título mãe solteira, né? Porque não sei na onde que agregaram, parece uma junção desnecessária e que não tem a menor lógica, mas as pessoas falam isso, então vamos usar esse termo. Então, quando você para você sai do que você está vivendo para você olhar para esse título, então talvez você precise parar e ressignificar o que de fato esse título representa para você. Ser mãe é a coisa mais grandiosa e misericordiosa que Deus nos dá, porque a gente falha pra caramba na maternidade e a gente aprende. Quando a gente para pra acolher, pegar o olhar de discriminação do outro, a gente perde o nosso foco. Então, uma interpretação que a gente não tem muito acesso, né? Porque geralmente as pessoas não falam escancaradamente, né? Eu não quero que o meu filho se relacione com uma mulher que tem filhos. Mas a gente percebe nas entrelinhas. E a melhor forma é se afastar, muitas vezes, né? É cuidar da sua vida e mostrar pra você que você é capaz de alcançar o que você tiver que alcançar, independente se você tem um filho e você está criando ele sozinha. Quando meu filho tinha 2 anos e pouquinho, eu comecei faculdade. No meio da faculdade, minha mãe faleceu. E em nenhum momento eu pensei em parar a minha faculdade, mas eu soube em todos os momentos que aquilo seria muito difícil. É irônico, porque eu não sabia o quão difícil seria, né? Mas eu não vi o meu filho como um peso, porque eu vi ele como uma bênção. Talvez se eu não fosse mãe, eu fosse mais frágil para continuar o que eu consegui continuar. E não consegui por mérito, mas consegui por uma junção de fatores que me abençoaram. E um desses fatores foi ser mãe. Então, parar para ver o que as pessoas pensam de mim nunca foi uma questão que eu quis parar para pensar, né? Nunca me dei, não é esse direito, porque isso é uma coisa que iria me ferir, mas nunca dei abertura para que isso entrasse e criasse raiz dentro do meu coração do que as pessoas iam pensar de mim. Então, se você aí se vê querendo esconder o seu filho na rede social, se você aí se vê também querendo enfiar o seu filho goela abaixo para os outros, só para que prove que você tem orgulho disso, tire essas necessidades de você e vai olhar para o seu filho, que talvez ali naquele exato momento ele está precisando de algo para você, né? E você consegue alcançar as coisas que você vai conseguir, talvez por ser mãe e estar sozinha, as coisas fiquem mais difíceis, mas você vai conseguir. Mas não deixe de assumir a sua responsabilidade. Não deixe de assumir aquilo que é dever seu, né? Não abra mão. Eu consegui terminar a minha faculdade com o meu filho, mas o meu filho foi eu que criei, né? Ficava muito tempo com o babá para eu trabalhar, para eu fazer faculdade. Sim, ficava. Mas meu filho estava comigo, né? Se precisasse ir pro hospital, era eu que ia cuidar. Se passasse mal, era eu que ia atrás. Era eu que ia ficar noites com ele. Então, não... Se você for fazer isso, não tem tempo. Não vai ter espaço para o que as pessoas podem pensar de você. E posso falar uma coisa? Pessoas que não veem isso como uma doença, porque ter filho e ser solteira e estar sozinha não é uma doença, não é uma lepra que você precisa se envergonhar. E pessoas que veem o valor nisso e que enxergam o quanto o seu filho é incrível ou filha, e você também está fazendo tanto esforço para ser a melhor pessoa e a melhor mãe que você puder, pessoas que enxergam isso, elas vão se achegar até você. Então, na medida em que você vai afastando todo esse olhar, todas essas críticas, sem querer revidar,
sem deixar isso criar raiz em você, você vai conseguir atrair pessoas que vêm pra somar pra sua vida. Porque você conseguiu se colocar num lugar de quem tá somando. Somando pra vida do seu filho. Somando pra sua própria vida. Era isso que eu queria dizer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtem esse vídeo. Se tem alguma amiga que tá precisando ouvir esse vídeo, manda pra ela, compartilhe. Me segue no canal. Beijo e até semana que vem. Toda quarta tem vídeo aqui no canal.